Salmos 39, o versículo 6 e o versículo 7. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Eu vou repetir, você que está aí ouvindo a palavra, se você puder repetir conosco. Não sei se dá para pôr a letra na tela, Bruno, não dá, né? Mas repita comigo aí, ó. Repete comigo, se você puder fazer isso. Olha só. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Amém. Está entre nós a palavra do Senhor, e eu oro agora em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha ministrar cada vida esta noite, cada coração. Eu oro agora em nome de Jesus, para que o nosso Deus possa nos encher com a sua palavra. Assim oro e peço, Espírito Santo da verdade, ministre cada coração esta noite, em nome de Jesus, amém. Bem, amada igreja de Cristo, eu quero aqui, só uma notinha de rodapé, lembrar você que este, irmãos, Salmo, livro de Salmo, que nós acabamos de ler, ele faz parte do primeiro livro do Saltério. Também quero lembrar a você, só com uma notinha de rodapé, irmãos, que a palavra, o livro de Salmo, o Salmo é o maior livro da Bíblia, que é dividido em 5 livros. Nós temos contidos neles aqui salmos de esperança, de louvor, de adoração, salmos de oração, salmos de glórias a Deus, salmos messiânicos, que foram escritos por Davi, por Salomão, por Moisés, por filhos de Corá ou Coré, de Asaf, salmos de Asaf, salmos feitos por Salomão, atribuídos ao rei Ezequias. O livro de Salmos demorou mais de 1000 anos para ser escrito. Exemplo claro, os Salmos 90, por exemplo, que foi escrito por Moisés há mais de 1500 anos atrás, no livro da época dos Salmos. Ou seja, são 150 lindos poemas maravilhosos que nós enxergamos aqui no livro dos Salmos, como uma prateleira à sua frente. 5 livros que compõem o maior livro da Bíblia, Salmos. Salmos, também já disse, que não é sobre capítulos, é números. Bem, dito isso, nós vamos ler esta noite, como lemos aqui, um salmo de Davi. Este salmo 39, no versículo 6, Davi tem um encontro com a luz. Quem seríamos se não tivéssemos encontrado o Senhor? Nós olharíamos para a nossa vida nesta terra, talvez não teria sentido algum. Por que trabalhamos? Por que enfrentamos problemas? Por que vivemos? Por que produzimos? Por que nos casamos? Por que temos filhos? Qual é a importância de estar nesta terra? Olhando a quem? A nossa vida sem Jesus, eu preciso concordar com a ideia de algumas pessoas que dizem, não são cristãos, claro que não, que a nossa vida se resume do berço à sepultura. Olharmos para este ângulo de uma vida passageira sem Jesus, de fato, se resumiria do berço à sepultura. Não há esperança, não há uma vida eterna, não há sentido. Estarmos aqui, pense comigo, irmãos, me permita pensar com os meus irmãos, dividir esta ideia. Qual é o significado? Nascemos, aprendemos a falar, aprendemos a andar,
aprendemos a trabalhar, nos formamos em uma escola ou talvez não, arrumamos um emprego, conhecemos uma pessoa legal ou não, nos casamos, felizes ou não, temos filhos, construímos uma vida e morremos. Será que a vida só se resume a isso? Eu quero dizer a você que tem muito crente desta maneira, que perdeu o sentido da vida, que perdeu o significado de estar aqui, irmãos. A palavra esperança já não existe mais, que enterraram seus sonhos por perder a dádiva da vida, a essência da vida. Eu quero dizer a você esta noite que o encontro com a luz, que é a palavra de Deus, o encontro com a palavra de Deus, faz nós conhecermos a essência da vida. Que é a essência da vida? É Deus. Quando o homem perde o sentido da vida por causa dos acontecimentos e faz da sua vida uma luta diária sem sentido, perde o encontro com a luz. Não tem o Senhor em sua vida. Quantas pessoas que estão vivendo desta maneira, irmãos? Quantos crentes e não crentes que perderam o sentido da sua vida? Eu quero lembrar que neste salmo aqui, o que está acontecendo com Davi, texto sem o contexto, é pretexto para heresia. O contexto dessa história: Davi, irmãos, venceu uma guerra. Você lembra da luta dos israelitas contra os filisteus? Pois bem, tinha um homem lá, um gigante por nome de Golias. A ponta da lança dele pesava 6 quilos. Um homem com quase 3 metros de altura. Davi, um garoto, que nem escolhido foi para lutar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para virar as costas, tinha tudo para abandonar a missão, nem chamado foi para lutar. Davi estava no momento certo, na hora certa, e na frente dele colocou o Deus que não perde batalha. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas se na sua frente você colocar o Deus que não perde batalha, a sua vida terá um sentido. Louvado seja Deus. Davi olha para aquele gigante, para o povo subindo e descendo e correndo dos filisteus, pergunta a alguém: o que está acontecendo? Tem um homem grande aí que está matando todo mundo. Quem é esse circunciso para desafiar o povo de Deus? Eu vou a ele contra o Senhor, contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Por causa desta luta, Davi se interessou pelo dinheiro e a promessa que se casaria com a filha do rei Saul. Ele ganhou a luta, recebeu o dinheiro, casou com a filha de Saul e arrumou um problema. 10 anos Davi vencendo guerras e guerras. Agora o povo passa a amá-lo, passa a reverenciá-lo, passa a estar junto com ele, um protetor, alguém amigo, alguém parceiro, alguém cheio da presença de Deus, alguém que cativava as pessoas. E por causa de uma música, que o povo de Deus cantava a Davi, revoltou Saul. Saul matou seus milhares, de fato, mas Davi matou seus 10.000 milhares. Ou seja, Davi não teve culpa nenhuma, os dois lutavam pela mesma causa. Só para você entender o contexto dessa história. Por 10 anos, Saul, que é o rei de Israel, faz do seu programa de governo caçar Davi a qualquer custo para matá-lo. Agora a família está em pé de guerra. Agora há um vale. Davi precisa fugir do seu sogro. Davi precisa esconder-se em cavernas. Davi precisa esconder-se em vales e deserto. Mas Davi recorre ao Senhor e não deixou a sua alma morrer. E a palavra vai dizer assim no versículo 1 de 39 de Salmo: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença.
emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou, o coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu de dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o fim, e qual será a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Louvado seja Deus! Ou seja, ele estava clamando ao Senhor, para que aquela ira que estava no seu coração, aquela revolta, não tomasse conta dele. Irmãos, o Senhor está dizendo pela sua palavra que o encontro com a luz que eu e você tivemos com o Evangelho, com a salvação, com Jesus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, nos carrega, irmãos. Nos faz vencer a perseguição, a inveja, a falsidade, a calúnia. Talvez você veio aqui esta noite e está sendo perseguida por alguém que você não deve, invejado por alguém, e você está dizendo: eu não tenho nem o que ser invejada, invejado, perseguido. Quem sou eu? Eu não fiz nada, eu não prejudiquei isso, eu não provoquei aquilo. Mas o Senhor está tendo um encontro comigo e com você, lembrando que eu e você encontramos com a luz. A verdade, todo homem anda com uma sombra, na verdade, em vão se inquietam, atormentam e amontoam riquezas, e não sabe quem os levará. Agora, pois, o Senhor, Senhor, a minha esperança está em Ti. Davi está dizendo: deixa eles amontoarem riquezas, fortunas, fortalezas. Eu encontrei o Senhor. Deixa o ímpio amontoar inveja, ciúmes, perseguições, mentiras, trapaças. Eu tive um encontro com a luz. Louvado seja Deus! Nós tivemos um encontro com a luz. Davi, neste salmo, está demonstrando uma grande verdade sobre a humanidade longe de Deus. É uma vida como uma sombra, sem forma, sem propósito, passageira. Assim como uma sombra só existe na presença da luz, a nossa vida só tem significado verdadeiro, sentido, quando nos colocamos diante da luz que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Eu não sei o seu problema, a sua dificuldade. Talvez você até veio aqui como Asaf esta noite, na janela da tentação, olhando para o outro que não é crente, olhando para a vida daquele outro que não vai à igreja, não faz oração, não busca Deus. Deixa o ímpio de lado, que ele se entenda com o Senhor. Vivamos a nossa vida, eu e você tivemos um encontro com a luz. A verdade de Deus está em nós, há uma presença da luz em nós, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus! Nós tivemos um encontro com o Senhor. Se a humanidade está longe da presença do Senhor, se a humanidade está longe da presença de Deus, a vida é somente como a sombra. Mas a minha vida e a sua não é somente como a sombra. Não somos um espectro de vida. Não, irmãos, apesar da minha vida material e a sua, nessa carne que um dia, irmãos, ela vai se desfazer, vai se desmanchar e vai voltar como um pó sobre a terra, o nosso espírito voltará a Deus que o deu. Eu e você descansaremos nos seios de Abraão, embaixo do altar do Senhor, cearemos com Ele para uma vida eterna. Louvado seja Deus! A sua vida tem significado, sim. Se você veio aqui esta noite e a sua vida não tem nenhum sentido mais, o Senhor está lembrando, louvado seja Deus, que a nossa vida de forma é uma vida passageira. A vida material é passageira, mas adentro de nós, eu e você, não somos como uma sombra, porque existe a presença da luz. Quem tem luz não é sombra. Louvado seja Deus! Agora quem vive nas trevas vive nas sombras. Louvado seja Deus! Bendito é o nome santo do Senhor. Há uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz que veio ao mundo para nos tirar da escuridão. Portanto, a sua vida tem sentido, sim. A minha vida tem sentido, sim.
Eu não sei como você começou este ano, como está sendo a sua vida. Talvez você está olhando para o retrovisor de 2024 e está dizendo: Senhor, a minha vida continua sem sentido. Não, a minha vida e a sua, o nosso sentido é Jesus Cristo, e estamos caminhando para a glória de Deus, rumo à Sião celestial, a nova Jerusalém. Nesta terra tem vitória, nesta terra tem propósito, nesta terra tem vida, nesta terra tem vida com abundância. Ainda dá tempo de eu e você gozarmos das coisas que Deus tem para a nossa vida, nesta vida atual. Louvado seja Deus. Mesmo começando um ano novo, irmãos, tem crente aqui esta noite desanimado, tem crente aqui esta noite desanimada, tem gente querendo pendurar as toalhas, virar a mesa. Não, irmãos, louvado seja Deus. Quem anda nas trevas vive nas sombras, mas se eu e você andarmos na luz, temos Jesus sobre a nossa vida, tivemos um encontro com a luz, louvado seja Deus. A esperança para nós é Cristo. O Senhor vai dizer: eu sou a luz do mundo, louvado seja Deus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, João 8:12 vai dizer: essa luz não é apenas nos guia, não só nos guia, mas também revela o propósito para o qual fomos criados, viver em comunhão com Deus e participar do seu projeto de salvação. Louvado seja Deus. Eu e você, quando olhamos para esta mensagem, irmãos, às vezes 2 versículos, o salmista Davi, em seu momento difícil da sua vida, encontrou com Deus e não mais amarrou a sua vida nas circunstâncias. Ele tinha tudo para abandonar, ele tinha tudo para dizer assim: eu não quero mais saber disso aí não, esse negócio de ser crente não é comigo não, esse negócio de adorar a Deus, minha vida está de ponta cabeça. Que adianta? Deus deu uma vitória a mim em cima dos filisteus, do incircunciso, lá do Golias, e agora meu sogro está com raiva de mim, eu não quero mais ser crente. Ficava um bicudo. Quanto crente está vendo desse jeito? Quantos crentes desta maneira, irmãos? Você teve encontro com a luz. Davi está lembrando eu e você, de fato, o ser humano passa com uma sombra, em vão se inquieta. Tem muito crente que teve encontro com a luz, está vivendo momentos de sombras. Jesus é a luz do mundo. Se acoberte com o Senhor Jesus, fique na presença do Senhor. Futuro incerto não é para crente. O Senhor nos convidou a ser guerreiros, batalhadores, adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. É claro, irmãos, que às vezes a tristeza, a nossa preocupação, os nossos problemas tiram a paz de Deus, mas esta noite o Senhor está devolvendo a paz de Deus para alguém aqui. Esta noite o Senhor está se enchendo de paz, esta noite o Senhor está nos convidando para ter paz, esta noite o Senhor quer nos encher da sua paz. Louvado seja Deus. Tem muito crente que não vive mais a presença do Senhor, perderam a paz de Deus por causa do casamento mal resolvido, as coisas do ano passado ainda vive na sua vida. Não, louvado seja Deus. O Senhor está nos lembrando, louvado seja Deus, que Ele é a minha luz e a sua, e que fomos criados, irmãos, com o propósito de viver comunhão com Deus. Tem gente que fala: vamos ficar em comunhão para ouvir a palavra. Não, a comunhão é para sempre. A comunhão de Deus, aliás, a comunhão para com Deus, o crente tem que ter para sempre. O que nos tira a comunhão de Deus? O nosso pecado e as preocupações com a nossa vida. Quando deposito o meu coração no problema, eu perco a comunhão com Deus. Quando eu deposito o meu coração no desemprego, eu perco a comunhão com Deus. Quando você deposita o seu coração no desentendimento com o teu marido, você perde a comunhão com o Senhor.
Quando você deposita o teu coração no desentendimento com o amigo do trabalho, o irmão da igreja, você perde a comunhão para com Deus. Mas esta noite o Senhor está convidando a igreja a voltarmos a ter comunhão com o Senhor. A comunhão com Deus é santa, a comunhão com Deus é pura, a comunhão com Deus é perfeita, a comunhão com Deus traz relacionamento, a comunhão com Deus traz obediência, a comunhão com Deus traz relacionamento de projetos, a comunhão com Deus traz conversão para a tua casa, a comunhão com Deus traz relacionamento em oração com Deus, a comunhão com Deus traz a presença de Deus manifesta na igreja, a comunhão com Deus traz visitação do Espírito Santo na nossa alma, a comunhão com Deus traz salvação, a comunhão com Deus traz transformação, a comunhão com Deus traz edificação, a comunhão com Deus traz restituição, a comunhão com Deus traz livramento. Louvado seja Deus, que maravilha, louvado seja Deus. Tenhamos comunhão com o Senhor, Ele é a luz deste mundo, e você precisa esta noite de luz. O Senhor está trazendo luz para a tua casa, o Senhor está trazendo luz para a tua família, o Senhor está trazendo luz para a igreja. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Que maravilha, eu preciso desta luz. Aonde você estiver agora, diga: eu preciso desta luz, eu preciso desta luz. Então a luz se manifestará, ela se manifestará, ela se manifestará agora. A luz de Deus se manifestará na tua vida, a luz de Deus se manifestará no teu coração, a luz de Deus se manifestará na tua família, a luz de Deus se manifestará na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, aonde você estiver andando, a luz de Deus te encherá. A luz de Deus se manifestará na rua, no teu sonho, no teu pensamento, na tua oração. Que a luz de Deus te cubra esta noite. Louvado seja Deus. Que maravilha, louvado seja Deus. Quando a luz de Deus se manifesta em nós, que é Jesus, louvado seja Deus, o nosso comportamento é outro, a nossa fala é outra, nos posicionamos perante a prova, nos posicionamos perante a angústia, nos posicionamos perante o desespero. Não, eu tenho a luz, eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho Jesus. Quem aqui tem a luz? Pode responder. Se você tem esta luz, louve, adore e glorifique. Eu tenho a luz do Senhor sobre a minha vida, louvado seja Deus. Eu tenho a luz do Senhor sobre a minha vida, eu tenho a luz de Deus sobre a minha família, sejamos a luz do mundo em Cristo. Louvado seja Deus. Por mais que você esteja vivendo em trevas, por mais que esteja tudo escuro em sua vida, por mais que tudo esteja apagado esta noite, o Senhor está acendendo a luz sobre a tua cabeça, o Senhor está acendendo uma luz sobre a tua casa. Você vai ver coisas que você não via, você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava, no nome de Jesus, louvado seja Deus. Coisas que eu e você estávamos amarrados, quando a luz de Deus acende sobre a nossa vida, passamos a enxergar coisas que não víamos. Eu e você estávamos morrendo sem luz, louvado seja Deus. Mas quando a luz de Deus aparece sobre a nossa vida, mudamos, porque passamos a enxergar as coisas de acordo como Deus tem sobre seus propósitos. Bem, refletimos. O que significa viver sobre a luz do Senhor? Quando nós vivemos sobre as sombras, estamos longe de Cristo. Mas como a luz de Jesus transforma a nossa vida, não é só um momento, é para sempre. Eu e você somos um homem como sombra. Davi compara o homem sem Deus a uma sombra que não tem forma ou consciência. Quando vivemos somente nas sombras, nas preocupações, perdemos a comunhão com o Senhor, vivemos sombras. A sombra depende da luz. Aonde não tem luz, sempre haverá trevas. Sempre haverá sombra. Sem a luz, nós não temos saída. Assim também é a vida sem Jesus. Sem Ele,
não temos direção nem identidade. Tem muito crente batizado, vai à igreja, ouve a palavra, ora, prega, até fala de Jesus, mas infelizmente a identidade não é de Jesus. Tem muito crente vivendo desta maneira, e às vezes sem a luz nem percebe que está morrendo aos poucos, que está saindo da presença do Senhor. A sombra não tem vida própria. A sombra, ela não tem vida. Ela é apenas um reflexo, algo vazio. Da mesma forma, quando vivemos longe de Jesus, tentamos preencher o vazio com coisas temporais, mas nunca encontramos paz ou sentido. Talvez seja o seu problema esta noite. Você tem procurado paz, você tem procurado auxílio. Salomão fez isso. Ele tentou encontrar a felicidade, a paz, a luz em mulheres. Ele tentou encontrar a paz e a luz dos estudos. Ele se formou em cientista de plantas e animais, não encontrou. Tentou encontrar a luz e a paz do dinheiro e não encontrou. Nos melhores palácios e não encontrou. Tentou encontrar a luz e a paz no fundo de uma garrafa e não encontrou. Ele vai escrever: debaixo do céu tudo é vaidade. Louvado seja Deus. Só não é vaidade amar e adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Pena que ele teve essa consciência velho demais, que eu e você não deixamos para o amanhã o que podemos fazer agora. O Senhor está oferecendo luz para a tua vida. Ah, mas eu sou crente há anos. E daí? Tem crente que anda nas trevas, tem crente que saiu da presença do Senhor, tem crente que adora por adorar, tem crente que vai à igreja como agenda, tem crente que nem sabe por que ora, tem crente que nem sabe por que toca, tem crente que nem sabe por que prega, tem gente que não sabe nem o porquê canta, porque está a ausência da luz sobre a tua vida. Mas esta noite o Senhor está te cobrindo de luz, esta noite o Senhor está te cobrindo da palavra, esta noite o Senhor está te enchendo de graça. Louvado seja Deus. Jesus é a luz que dá vida ao homem. Ele nos liberta da escuridão do pecado e nos revela o nosso propósito. Sem Ele, continuamos vagando com sombras, presos a uma existência sem significado. Voltamos lá no começo da palavra. Trabalhamos, compramos, vendemos, nos casamos, temos filhos e morremos. Só adquirimos coisas. Agora sim, versículo 7. Versículo 6, parte B. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Esse é o homem que anda nas trevas. Esse é um homem sem luz. Todo o seu movimento, nada atrai, nada muda. É como uma pedra de tropeço. Tudo que adquire, fica aqui, para outros brigarem. Tudo que adquire, só traz, irmãos, uma palavra muito forte: interesse dos outros. Para nada adianta. Não tem luz, vive nas trevas, trabalha, adquire, nem usufruir consegue. A vida perde o sentido. Versículo 7. E eu, Senhor, quem espero? A resposta: Tu és a minha esperança. Esta noite o Senhor está lembrando você que está vivendo dia após dia e a sua vida não tem sentido. O Senhor está dizendo pela palavra que Ele é a sua esperança. Louvado seja Deus. Que a sua vida tem sentido, sim, tem significado, sim, se você continuar aos pés do Senhor, adorar o Senhor, louvar o Senhor.
Ele está contigo, mulher de Deus. Ele está contigo, homem de Deus. Foi você que deixou de adorá-lo. Foi você que esqueceu quem Ele é. Foi você que esqueceu quem poderoso Ele é. O quão poderoso Ele é. E que não abandona você jamais. E está te estendendo a mão esta noite dizendo: vem, eu tenho luz para te dar. Vem, eu tenho esperança para te dar. Vem, eu tenho auxílio para te dar. Vem, eu tenho coragem para te dar. Vem, eu tenho vigor para te dar. Vem, eu tenho salvação para te dar. Vem, eu tenho um abraço para dar à tua alma. Vem, eu tenho manifestação do meu Espírito para te dar. Louvado seja Deus. Se a tua vida não tem sentido, o Senhor está aqui esta noite para dar sentido na tua vida. Não ande mais em trevas, haja luz em nossa vida, em nome de Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.